Olá, pessoal. Hoje a nossa aula de projeto de vida é para a gente, como é que eu vou dizer? Para a gente apontar os benefícios da atenção plena, tá? E da meditação. Primeiro benefício, gente, que é importante que a gente entenda como ele funciona, na minha opinião, é a melhoria da produtividade. A partir do momento que vocês estão realizando uma tarefa e estão focados naquela tarefa, assim, controlando os seus pensamentos, não deixando chegar nenhum pensamento angustiante do passado e nenhum pensamento que cause ansiedade do futuro. Você está naquele momento presente, focado naquela atividade e direcionando seus esforços e a sua energia para aquela atividade. Quando a gente está focado no presente, nós não sentimos nem angústia pelo que já passou e nem ansiedade pelo que virá. Portanto, o teu corpo vai estar estabilizado. A tua taxa hormonal, né, assim, a quantidade de hormônios que teu corpo está produzindo naquele momento está estabilizada e assim é o suficiente para você se manter naquela atividade. Por que eu digo isso, gente? Porque quando a gente permite algum pensamento angustiante, alguma coisa que já passou, que acaba desencadeando várias outras reações, o corpo da gente vai produzindo hormônios, vai dilatando as veias, porque quando a gente está com angústia, a reação normal do corpo é contrair as veias, né? É afinar o calibre delas. Então, o corpo começa a produzir hormônios, começa a produzir reações químicas para dilatar, porque ao contraí-las, o coração começa a bater mais forte. As veias afinando por causa da tensão causada por essa angústia, faz com que o nosso coração bata mais forte, mais rápido e, consequentemente, gaste mais energia. Ou seja, resumindo, menos energia para o que você está realizando, menos produtividade. Gente, a produtividade, isso são estudos, tá, que dizem, a produtividade de um indivíduo focado, de um indivíduo que consegue controlar os pensamentos, pode chegar a 10 vezes mais, né? Pode chegar assim a níveis que estão fora da curva normal dos seres humanos. Então, quando eu quero dizer para vocês para controlar os pensamentos, é porque vocês podem acabar tendo uma produtividade muito alta e desempenhar tarefas assim muito complexas. De que maneira, gente? Olha, vamos criar um exemplo, vamos criar um cenário para a gente. Você está trabalhando, está criando um relatório, uma apresentação bacana. Aí você pensa num café. Quando você pensa naquele café, teu cérebro associa a ideia de você ter tomado café com alguém que te desagradou, que te trouxe uma notícia ruim, o teu chefe, ou um companheiro de trabalho, enfim. Alguém que te trouxe uma notícia ruim. Quando você associa esse café com aquele dia que você estava tomando café com essa notícia que essa pessoa trouxe, ou essa ordem que o chefe te deu, que foi desagradável, vai te fazer lembrar, assim, você associando café com essa pessoa faz você lembrar dessa notícia desagradável e essa notícia desagradável começa a te produzir mal-estar, certo? Aí você começa a acelerar o coração para circular o sangue por veias menores, o teu corpo começa a produzir hormônios para dilatar essas veias, né? São dois consumos de energia e
Essa raiva que você sentiu por ter recebido essa ordem, por ter recebido uma notícia desagradável, por ter tomado café com uma pessoa desagradável, ela vai trazendo outros pensamentos desagradáveis, né? Um puxa o outro, e quando você vai ver, você está num círculo vicioso. Você está completamente entregue aos sentimentos negativos que aquele pensamento no café gerou. A gente nem percebe isso que eu estou falando, tá? A gente nem se dá conta desse processo de evolução. Porém, ele acontece. E aí você, além de se dispersar, você começa a gerar, você começa a desviar a tua energia produtiva, a tua energia criativa do foco que você tinha, né, da tarefa que você tinha, para esses sentimentos ruins. O teu corpo começa a fazer isso. E quer queira, quer não, gente, isso baixa a criatividade da gente. Por quê? Uma energia que você podia estar usando para criar uma, como é que se diz assim, uma fonte energética do corpo que podia estar alimentando o teu cérebro, né, o teu subconsciente, para que você tivesse insights, para que você tivesse intuições a respeito da resolução de problemas, a respeito de ideias para você colocar no trabalho, de repente, né? Aí é muito particular. Você acaba essa fonte você acaba esgotando, você acaba direcionando essa fonte, o fluxo de energia dessa fonte, para esses sentimentos provocados por pensamentos que você não controlou. Outra coisa, na hora de dormir, gente, se você deita e relaxa e fica pensando no nada, e assim não permite que os pensamentos te perturbem, com muita probabilidade você vai dormir e vai relaxar durante aquela noite. Então aquela noite vai ser, como é que se diz? Vai ser repositora de energia, de saúde. Então você vai acordar disposto, vai querer fazer 400 mil coisas, assim. Vai acordar disposto, né? Aberto para mais um dia. Se você se deixa levar por energias ruins, pode ser que você até adormeça, né? Se você se deixa levar por pensamentos preocupantes, pensamentos que desviam a tua energia também para sentimentos de angústia, pode ser que até você durma, porque está muito cansado. Porém, o teu sono não vai ser reparador, né? Você vai acordar cansado. Quem já não teve aquela sensação de, nossa, eu dormi a noite inteira e tô cansado de manhã, porque você não silenciou a mente, porque você não relaxou o suficiente para o teu corpo parar de gastar energia com angústia, com sentimentos ruins e repor a tua energia, repor o teu gasto de energia normal do dia, para você se sentir disposto no dia seguinte. Consequência, você acorda cansado, você tem menos criatividade, você produz menos. Quer ver? Que mais? Ah, tá. Eu lembrei eu li uma coisa agora que é importantíssima falar com vocês. Tudo isso é uma reação em cadeia, gente. E se a gente fica alimentando os pensamentos angustiantes ou as preocupações com o futuro, coisas que a gente não tem como resolver naquele momento, esse processo de desvio de energia, esse processo de roubo, né? Nós mesmos roubamos a nossa energia de nós mesmos, né? A energia produtiva, a energia criativa, a energia que deveria ser reposta durante o sono, mas a gente teve um sono perturbado, porque a gente está angustiado com o futuro, a gente está ansioso com o futuro e angustiado com o que já passou. Fala, nossa, eu fiz besteira agora, vou ter que corrigir. Então, você já fica preocupado em como você vai corrigir, enfim, você não descansa, né? Vamos resumir, você não repousa. E a gente sabe bem que o repouso é necessário. É o repouso que vai fazer a gente se sentir pronto para uma nova jornada, né? Se sentir pronto para novos desafios.
e resolver esses desafios, né? Dar conta deles, né? Porque nós somos capazes de dar conta de qualquer desafio. Basta que a gente esteja focado, né? Com vontade de resolver aquele problema, aquele desafio. Gente, o que eu estava olhando agora há pouco para falar para vocês que eu lembro, eu fiz uma anotação que é extremamente importante, é a respeito do sistema imunológico da gente. O sistema imunológico é aquele que vai livrar a gente de invasores, vai realizar batalhas contra vírus e bactérias que estão no ar e vai nos tornar vencedores. Ou seja, a nossa saúde estará mantida. Né? Veja bem, quando a gente começa a desviar muito a nossa atenção, quando a gente começa a nos dedicar para pensamentos angustiantes ou ansiedades futuras, coisas que a gente tem que esperar chegar o momento, você percebe que a energia que a gente estaria dedicando para esse sistema imunológico, para batalhar pela nossa saúde, para nos livrar dos invasores, né, do ar poluído que a gente respira na cidade, para manter a nossa saúde contra vírus, contra bactérias, gripe, essas rinites todas, essas alergias todas que o nosso corpo é capaz de combater. Quando a gente começa a desviar os nossos pensamentos e começa a ter pensamentos ruins que causam tensão no nosso corpo, nós precisamos gastar energia para desmanchar essa tensão, para nós continuarmos em bom estado. Senão a gente fica dolorido, tenso, né? Aquela velha sensação que as pessoas falam, nossa, parece que eu levei uma surra. Por quê? Porque você está extenuado, né? Você está sem energia, você está sem disposição. A energia que você tinha foi consumida relaxando aquela tensão absurda que foi originária de pensamentos que você não queria que viessem, né? Ou angústias do passado, ou talvez preocupações infundadas com o futuro. Lembra que numa aula passada eu falei que a gente tem mais medo na imaginação, porque a gente fica imaginando que o problema pode ser muito grande, do que ele realmente é. E em grande maioria dos casos é isso aí. Então, toda essa energia que a gente desviou para combater essa tensão corporal, essa tensão mental, a insônia, né, que a gente passou a noite acordado, pensando e tal, ou teve aquele sono horrível, né, com aquele monte de acorda e dorme, enfim, você não conseguiu relaxar o tempo suficiente para poder repousar. O teu sistema imunológico fica sem energia também para combater. Aí você contrai as gripes da vida, você tem milhões e milhões de alergias, você acaba... Bom, enfim, todas essas doenças oportunistas que o nosso sistema imunológico seria capaz, em condições normais, de combater e de parar. Eu olhei que acho que tinha um pernilongo picando meu pé. Todas essas doenças que o nosso corpo seria capaz de combater, se tivesse energia para isso, assim, sem que elas nos causassem sintomas desagradáveis, não vão poder ser combatidas pelo corpo. Por quê? Porque o corpo não tem energia. Resumindo, nós pegaríamos essas doencinhas, seríamos perturbados por esses invasores que estão no ar, teríamos infecções por bactérias, por vírus, que também estão no ar, né? Que nosso corpo é programado para combater isso já no primeiro contato. Mas a gente não tem energia, o combate é fraco, né? Como se nosso exército fosse com muito menos soldados do que são necessários para vencer o vírus. Portanto, ficaríamos doentes, né? Ficaríamos doentes. Atrasando ou prolongando mais o período criativo, né? Assim, prolongando mais o período sem criatividade, né? Porque ficaríamos cansados, talvez
nos atrapalharíamos com gripe, febre, mal-estar, enfim. A gente já conhece bem isso. Gente, então, o meu maior conselho para vocês todos é, assim, controlar os pensamentos, né? Você deve agir como um espectador. Você está vendo de fora os pensamentos passando, como um filme, mas não se apega a nenhum deles, né? Porque você tem o seu pensamento no momento, você tem a sua prioridade momentânea. Então, lógico, como eu também já disse anteriormente, o cérebro é um órgão programado para, biologicamente, para pensar. Então, os pensamentos vão passar na sua frente, só que você tem que se treinar a deixar essas angústias e as preocupações se tornarem figuras apenas, se tornarem cenários que correm, né? Não assim, não vou parar, não vou enganchar no pensamento, não vou me associar com ele naquele momento. Mesmo porque no momento em que você está fazendo um trabalho, uma tarefa de escola, você não tem condição de pensar em mais nada, você tem que se concentrar naquilo. Gente, o melhor conselho é esse, é não se associem com pensamentos aleatórios, não se associem com pensamentos que para você não são produtivos naquele momento, entendeu? Não esqueçam que somos nós, as pessoas que controlamos os nossos pensamentos. Nós que controlamos os nossos pensamentos e, por consequência, os nossos sentimentos. Não é o contrário, não são os pensamentos que têm que controlar a gente e a gente sentir sentimentos negativos, destrutivos, porque um pensamento tomou conta. Não é bem assim. A gente tem que ter um pouco de equilíbrio, né, gente? É aquele velho ditado. É o cachorro que faz xixi no poste, não é o poste que faz xixi no cachorro. Então, em termos de pensamento, é a mesma coisa. Somos nós, cada indivíduo, que temos controle sobre os nossos pensamentos, e não o contrário. Porque senão você se torna um escravo dos teus pensamentos, né? Aí você pega aquela pessoa pessimista, 24 horas por dia, 7 dias por semana e 53 semanas por ano. O indivíduo não consegue, sabe assim, ver uma solução para as coisas, não consegue ter otimismo, não consegue vislumbrar uma luz no fim do túnel, como se diz. Não, ele está sempre, não vai dar certo por causa disso, disso, disso. E aí, quando alguém em volta prova que não, tenta, vai dar certo, sim, você vai conseguir, você é capaz. A pessoa pensa num outro obstáculo. Isso eu consigo, mas e isso? Pronto. Aí começa aquele círculo vicioso. Então, essa pessoa às vezes não sai da posição que ela está, né, o que a gente chama de não sai do lugar, porque ela põe obstáculo em tudo. Ela é pessimista em tudo. E não adianta, gente. Se nós não tivermos esperança na nossa criatividade, se nós não tivermos esperança em resolver os problemas, assim, confiança na nossa habilidade, nós não vamos chegar em lugar nenhum. A gente não vai conseguir processar soluções por nossa conta, baseados no nosso conhecimento, para as demandas que a vida oferece. Gente, por enquanto, era essa a minha recomendação. Eu agradeço a atenção de todos e uma ótima semana, bons estudos. Muito obrigado.